Para muitos é difícil entender por que Jair Bolsonaro, nas últimas 2 semanas, atirou em tantas direções. De um lado, ele aproveitou para ocupar o espaço político, tendo em vista o recesso forense e o recesso legislativo. E, espertamente, ocupou esse espaço, já que não havia notícias tanto sobre o Judiciário como sobre o Congresso Nacional. De outro, começou a apresentar as armas, já que ele gosta tanto de armas, as suas armas para esconder o fracasso administrativo do seu governo. Seu governo é um desastre. Não há uma área hoje que pode ser destacada que algo esteja funcionando bem. Eventualmente, uma medida aqui, outra acolá, pode dar algum resultado de algum ministro, mas o conjunto da obra é absolutamente negativo. Nós estamos numa estagnação econômica e se algo não for feito rapidamente, nós podemos caminhar, não só eu que digo, mas alguns grandes economistas como Afonso Celso Pastore, para depressão econômica. Tendo em vista esse quadro de inépcia administrativa e de grave crise econômica, ele desvia a discussão para questões secundárias. Fala sobre secundárias porque ele não tem um efeito imediato sobre aquilo, então ele começa a atacar a questão da luta armada, aí depois ele fala abstratamente do desmatamento, depois ele desvia, fala do programa Mais Médicos, a cada hora ele está falando uma bobagem. Pode parecer que isso não tenha algum tipo de racionalidade. Tem, é uma racionalidade na irracionalidade que marca a figura do Jair Bolsonaro. Esse surto é de maluco, ele é doido, ele não é uma pessoa normal, porém há no meio dessa loucura uma linha que tem um objetivo político. Qual é? É produzir o caos. É curioso que esse produzir o caos não é a primeira vez na história. Ele que fala tanto de 64 e não conhece a crise de 64, poderia ler, eu poderia até fazer um resumo, Jango, um perfil, no meu livro que trata justamente. O Jango fez a mesma coisa. Em determinado momento, no final de 63, início de 64, ele aposta no caos, porque achava que o caos poderia permitir a sobrevivência política para ele, né? Mesmo que a situação econômica estava se agravando e numa gravíssima crise política como em 64. O mesmo se aplica agora. A situação econômica é pavorosa, é a pior crise da história do Brasil republicano, e ele acha que no meio do caos ele pode obter a vitória política, mesmo com a destruição do Brasil, com problemas graves, aprofundando a crise. Porque o caos pode gerar, na leitura do delírio que ele vive, né, a possibilidade de impor um regime forte, um regime ditatorial. Isso explica os constantes choques que ele tem com a Constituição. Todo dia ele ataca a Constituição, defende tortura, viola a Constituição, quer acabar com as demarcações indígenas, viola a Constituição, apoia a censura, viola a Constituição, ataca os direitos humanos, viola a Constituição. Ou seja, qual é a questão que se coloca? A Constituição para ele é um adversário, né, que tem de ser destruída. A democracia é um adversário, porque ele quer impor um regime ditatorial, mas só poderá fazê-lo, segundo o seu delírio, se produzir o caos político, que daria justificativa para impor um regime de força. A questão é se o povo brasileiro vai assistir isso passivamente, se as instituições não vão reagir. Agora, que há no meio do irracionalismo, um racionalismo, no meio do delírio, um caminho, um projeto político há, e o projeto do Bolsonaro é caos político caminhando por um regime de força.